Eu acredito muito que aquilo que nós ouvimos exerce sobre nós grande, extrema e poderosa influência. É por isso que nós precisamos ser seletivos naquilo que ouvimos. Ao invés de desperdiçarmos tempo ouvindo qualquer coisa, podemos escolher se aquilo que vamos ouvir irá agregar a nós ou não. É tão importante ouvir que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que sem fé é impossível agradar a Deus. E que pela fé você pode se tornar o ponto de contato entre o céu e a terra, o sobrenatural se manifestando no natural, o extraordinário manifestando no ordinário, no comum, que acontece no dia a dia da vida. E se você é o tipo de pessoa que deseja ouvir mais da palavra de Deus, eu quero te fazer esse convite. Todas as segundas-feiras aqui nesse canal, uma palavra nova de direcionamento e inspiração para a sua vida, e eu tenho certeza que irá abençoar muito você. E se você deseja conhecer mais das Escrituras e ouvir o que Deus tem para falar ao seu coração, então se inscreva, assine e receba todas as segundas-feiras, às 20 horas, uma mensagem nova de Deus para o seu coração. Primeira lição que a mãe de todas as mães, Eva, pode nos dar essa noite é: cuidado para não se aproximar daquilo que te afastará de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga: eu preciso tomar cuidado para não me aproximar daquilo que vai me afastar. Se te afasta de Deus, te afasta do propósito. Se te afasta do propósito, te afasta do sentido pelo qual você foi criado. Se te afasta do sentido pelo qual você foi criado, te oferece morte e destruição. Eu gosto da fala de Miles Moore. Ele diz que uma vida trágica, ou a maior tragédia da vida, não é a morte, é uma vida sem propósito. Querido, se aproximar daquilo que te afasta de Deus é um problema. Isso vai complicar não só a sua vida, mas tudo aquilo que está ao entorno dela. Você precisa tomar muito cuidado para não se aproximar daquilo que te afasta de Deus. Dentro desse mesmo contexto, cuidado para você não permitir que se aproxime de você pessoas e coisas que vão te afastar de Deus. Cuidado. Cuidado. Eva foi a primeira mulher. A Bíblia diz que quando Adão volta do sono e ele abre os olhos e vê a Eva, é Adão quem dá o nome para ela de Eva, que no hebraico significa vida, ou aquela que traz vida. Ou seja, quando ele bate o olho nela, ele já percebe que Deus deu a ela o poder para gerar. Deus deu a Adão força, deu a Adão sabedoria para organizar, para prover, para suster, mas a Eva deu poder para gerar, multiplicar. Os dois juntos dentro do jardim compunham uma missão importante: preservar o jardim e torná-lo cada vez mais amplo, maior e habitável. A ordem de Deus para os dois é: sejam fecundos, sejam prósperos, multipliquem tudo que vocês tocarem. Multiplique filhos, mas multiplique sementes, multiplique frutos, multiplique tudo. Eu criei tudo perfeito, agora é responsabilidade de vocês tornar isso maior. Mas um dia, a serpente se aproximou da Eva, que era quem Deus criou para gerar vida. E com muita sagacidade, convence Eva a olhar para o único fruto que ela não poderia comer, com um desejo que ela não poderia ter. E aguça no coração dela, desperta no coração dela uma dúvida sobre quem ela era. A mulher que foi criada por Deus para gerar vida, está olhando para o fruto que pode gerar morte e está pensando: eu acho que esse fruto não vai gerar morte se eu comer dele. Aliás, eu fui chamada e criada para gerar vida. Então eu vou comer desse fruto e não vai me causar morte. Ele deve ser bom para discernir. Então ela come do fruto. E a mulher que foi criada para gerar vida vai trazer morte a toda a humanidade. A desobediência que ela vai desenvolver, através da instrução que ela recebe da serpente, vai gerar consequência em toda a humanidade. E aqui está uma segunda lição: o pecado que você comete
nunca atingirá apenas você. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Você pode ter a sensação que o pecado que você está cometendo sozinho, no teu secreto, trará malefícios apenas para a sua vida. Mas se você abrir bem os teus olhos, você vai perceber que está trazendo malefício para toda a tua casa. Porque o pecado que você comete sozinho não traz consequência apenas para você. Um marido, um homem casado, que adultera com uma mulher em um motel, ele tem a sensação que por praticar aquele pecado sozinho, só ele vai ter que lidar com as consequências. Mas quando o adultério é descoberto e o casamento se acaba, se tem filhos principalmente, a história dos filhos é comprometida. Dos netos que virão dos filhos será comprometida. Um legado maligno será instalado. É uma marca que quando ocorre na família não sai esfregando com sabão, nem fazendo vista grossa. Uma mulher casada que comete o mesmo erro traz consequências gravíssimas para dentro da sua casa. Um pecado que você comete sozinho não trará consequências apenas para você. Coloque uma coisa no seu coração. Quando nós nos tornamos família, nos casamos, nos tornamos uma só carne perante Deus. As consequências dos erros que pratico solitariamente recairá sobre ambos. E muitas vezes tem um cônjuge sofrendo porque o outro não está se posicionando em Deus com sinceridade e integridade. Eva é induzida pela serpente, mas se torna responsável pelo pecado que se irá instalar em toda a humanidade. Em toda a humanidade. Se não bastasse, ela pega do fruto e também o dá ao seu marido, e ele come. Viu? Tome cuidado para você não se aproximar daquilo que te afasta de Deus. Tome cuidado para você não ser porta aberta para o inferno dentro da tua casa. Tua casa deveria ser um pedaço do céu. E pode ser que você está vendo nela a manifestação de um inferno, porque você mesmo não tem causado nela o céu. Quando você chega em casa, o céu te acompanha ou o inferno se manifesta? Meu irmão, tem gente que quando chega em casa, parece que ele traz com ele as trevas. Você conhece alguém assim? Todo mundo fica de mau humor, o cachorro começa a brigar com o gato. Pisou no portão, vira uma confusão em casa. A natureza parece que grita, socorro! Aí chegou o... Deixa para lá o nome que vem na tua cabeça. Tem gente que nem precisa do diabo para endemonizar a casa. Chega da escola, provoca a ira nos pais. Chega do trabalho, provoca a ira no coração do marido, provoca a ira no coração da esposa. Parece que tem prazer em ver o circo pegar fogo. Deus quer que você seja portador do céu na sua casa. Na oração do Pai Nosso, a orientação de Jesus é: ore para que o reino de Deus se manifeste na terra. Por que o céu não está se manifestando na sua casa? Talvez porque você está se comportando como Eva, trazendo para dentro do seu lar frutos proibidos. O que são os frutos proibidos? Acho que eu não preciso nem listar, não é? Você sabe, aquela fofoquinha que não agrega em nada, aquela maledicência. Você sabe que fofocar da vida do outro na Bíblia é chamado de maledicência. E a Bíblia diz que não herdarão o reino dos céus os maledicentes. Trazer para dentro de casa esse fruto maligno vai colocar a tua mesa em xeque. Há muitas coisas que Deus abomina, mas tem uma que Ele odeia. É a falsa testemunha contra o seu irmão. Então, daquilo que você ouviu falar e desconhece, não fale, não reporte. Você não pode evitar a serpente te oferecer os frutos do mal, mas você pode decidir não se alimentar deles. A escolha é tua.
Não dá para impedir que a serpente diariamente me ofereça os frutos do mal, para que eu contamine meu casamento, contamine minha casa, destrua minha história. Mas eu posso decidir me alimentar ou não. Queridos, eu tomei uma decisão na minha vida, com base no que Jesus me orienta, e quero orientar essa igreja a tomar também. Tudo que te afasta de Deus deve ser arrancado, extirpado da tua vida. Se não te agrega, não te aproxima de Deus, não te faz crescer, não merece sua atenção, não merece o seu tempo. Não importa quanto isso vai te custar, pode doer agora, mas vai te trazer libertação e crescimento no futuro. É melhor renunciar agora e desfrutar de uma alegria eterna, do que viver uma alegria momentânea e perder a satisfação da eternidade. Essa é a sua escolha. Sábio é quem investe na eternidade. Mais uma lição: não fique de conversinha com o inimigo. Se Eva tivesse escutado a pergunta e tivesse ignorado, nada disso teria acontecido. Talvez Eva, se estivesse aqui, diria para mim: Natan, não fique de conversinha com o inimigo. As más conversações corrompem os bons costumes. Mais uma lição: Natan, é lição de mãe. Não questione os mandamentos do Senhor. Não questione a vontade de Deus. Se Deus disse não, obedeça. Se Deus disse sim, obedeça. Porque eu questionei e perdi o jardim. Tem alguém aqui? Isaías capítulo 1, versículo 19, tenho dito muito esse texto aqui ultimamente. O texto diz: se você quiser e obedecer, comerá o melhor fruto dessa terra. Comerá o quê? O melhor. A condição para não se alimentar do fruto do mal, da qual Eva se alimentou, mas se alimentar do melhor fruto é: eu preciso querer, eu preciso obedecer. Não questione a vontade de Deus. Romanos 12, 2 diz que a vontade de Deus, ela é perfeita. 3, né? A vontade de Deus é perfeita, ela é agradável, ela é boa. Eu preciso acreditar nisso. Não questione os mandamentos do Senhor. Mais uma lição: aprenda a lutar contra a tentação unido ao seu cônjuge. Não contaminá-lo cedendo à tentação. Por exemplo, nós somos tentados diariamente a fazermos da paz do nosso lar um ambiente de guerra. Quem aqui já levantou dentro de casa? Como que é o nome mesmo daquele negócio que os soldados fazem entre uma linha e outra para se proteger e atacar? Como que é o nome daquilo lá mesmo? Não, como que é o nome mesmo? Trincheira, né? Tem casais aqui hoje, que construíram trincheiras dentro de casa. Eles não têm mais paz, não tem mais unidade, não tem mais comunhão, não tem mais harmonia. Parece que há prazer na guerra. A cama já não é mais um jardim, é uma trincheira. Um ambiente de dor, descontentamento, tiros, bombardeios. A mesa, cenário de guerra. Famílias devastadas, porque ao invés de unirem forças para lutar para o mesmo objetivo, passam a conflitar-se dentro do ambiente, se tornam inimigos uns dos outros e querem vencer assim. Jesus diz que reino dividido não subsiste. Se não houver unidade, se não houver compreensão, se não houver parceria mútua, vocês vão continuar regredindo, mesmo que tenham a sensação que estão avançando. Infelizmente, o Adão não estava presente. Se estava, foi omisso. Não houve unidade por parte do casal. Adão só aparece recebendo do fruto, não aparece dialogando com a serpente, nem com a sua mulher. E o pecado se manifesta também agora para os homens. Uma penúltima lição: cuidado
para não servir de tropeço na vida de quem Deus colocou do teu lado, para ser abençoado por você. Às vezes, nós somos os responsáveis por fazermos quem está perto da gente cair, se machucar, perecer. Talvez esse teu cônjuge está morrendo do teu lado porque você ainda não se deu conta que você está sendo responsável pela sua morte. Não cuida, não zela, não protege, não aquece, não abençoa, não favorece. Se não dá certo, não deu. A maioria dos casais aí mesmo, quando não dá certo, vão lá e divorciam e acabou. Você não entendeu nada, não foi? Casamento é a ideia do céu, é projeto de Deus. Cuidado para você não ser uma pedra de tropeço na vida de quem Deus levantou para ser bênção na sua vida. Cuidado, pais, para vocês não serem uma pedra de tropeço na vida dos seus filhos. Cuidado, amigo, colega, para você não ser uma pedra de tropeço na vida do seu amigo, do seu colega. Tem uma coisa que eu temo muito, eu oro muito a Deus, eu digo: Senhor, não me deixa ser uma pedra de tropeço na vida dos teus pequeninos. Porque Jesus disse, era melhor colocar uma corda sobre o pescoço, amarrar a uma pedra e se jogar a um precipício. Deus não te chamou para ser uma pedra de tropeço na vida de ninguém. Deus te chamou para ser fonte de vida por onde você passa. Mas Eva se tornou uma pedra de tropeço na vida de Adão. O texto diz que quando eles pecam, os olhos dos dois se abrem e eles ficam cegos. Olha que paradoxal. Como é que os olhos de alguém se abrem e eles ficam cegos? Eles enxergavam e não sabiam. Quando comem do fruto, eles veem a sua nudez com vergonha. Eles olham para si mesmos com vergonha. E o que é que eles fazem? Cobrem a sua nudez com folhas de figueira. Deixa eu te contar uma história rapidinho. Um dia Jesus saiu de Betânia, e eu estou terminando, e ele desce até Jerusalém. E ele se depara com uma figueira. O texto diz que quando ele vai procurar frutos na figueira, ele não encontra. Então ele amaldiçoa a figueira, ela seca. Os discípulos olham assim assustados com aquela cena, sem entender muito o que aquilo se trata, porque Jesus amaldiçoou aquela planta. Mas na verdade o que essa passagem revela é que a folha de figueira era a figura da religiosidade de homens e mulheres que tentam cobrir sua própria nudez com a sua própria força, sabedoria, conhecimento e tentativas vazias. Cobrir a nudez com folhas de figueira é o pior erro que você pode cometer na sua vida. Tentar mascarar o que está errado, dar jeitinho. Queridos, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Davi diz: confessei-te o meu pecado, e de ti não apartares de mim a tua presença. Viu que é o contrário? Confessa o pecado e a presença permanece. Omite o pecado e você perde o jardim. A figueira, ou as folhas da figueira, representam a falsidade. Não produz fruto por si só. Jesus foi procurar fruto e encontrou folhas. Essa é a consequência dessas decisões péssimas que Eva tomou. No final, ela termina tentando cobrir a si mesma com folhas de figueira, como quem diz: eu vou dar um jeito, eu vou reparar, eu vou consertar. É melhor confessar a tentação do que ter que confessar o pecado, queridos. Você precisa se arrepender. Se você quer ter mudança, se você quer ter vitória, se você quer que o Senhor te levante, você precisa se arrepender. A lição que nós aprendemos com Eva é: não vale a pena duvidar de Deus, duvidar da sua palavra, duvidar da sua vontade. A mãe das mães está dizendo para mim e para você: toda escolha tem uma consequência. Então que as suas escolhas tragam como consequência para a sua vida alegria, vitória, paz, plenitude, bênçãos. Não dor e sofrimento, como foi o caso dela.
Eu convido você a refletir comigo sobre a vida de Eva e sobre os seus relatos. No final, Eva diria para mim e para você: aprenda a assumir os seus erros, aprenda a se arrepender. Quando Deus perguntou para Eva o que tinha acontecido, ela disse: dei ouvidos à serpente, comi do fruto, pequei contra o Senhor. A consequência é: você vai continuar gerando vida, Eva, mesmo tendo se alimentado da morte, mas agora para gerar vida vai doer. Deus não tira dela a capacidade de gerar vida, mas agora ela vai gerar vida com dores. Porque más decisões, más escolhas, mesas erradas, relacionamentos errados, podem até não paralisar o teu avanço, mas com certeza te trará muita dor. Pessoas maduras sabem do que eu estou dizendo aqui. Gente que se filiou, gente que fez, que agiu de forma errada e que colhe como consequência dores intensas. Não toque naquilo que não é para você tocar. Não mexa com aquilo que não é para você mexer. E se fez, conserta, antes que seja tarde demais. Sobre arrependimento, quem estava aqui domingo passado me ouviu dizer: arrependimento é necessário. E os vitoriosos são aqueles que fazem com que o seu arrependimento grite mais alto do que com o seu pecado. Então, em nome de Jesus, se arrependa. Quantos estão aqui, digam amém. Por fim, ela diria o que toda mãe diria a um filho que caiu: filho, caiu? Ah, vocês estão aqui mesmo? Filho, caiu? Então eu quero terminar pregando isso para você. Os ensinamentos de Eva devem nos fazer refletir, para não cometermos os mesmos erros. Mas, se todavia alguém aqui o tenha cometido, caiu, errou, se arrependa. Errou, peça perdão. Falhou, se levanta. Pare de ficar tendo como desculpa os erros que você cometeu. Corrija-os e erga-te. Porque Deus ainda tem um projeto com você. Abel precisa nascer. Sete precisa nascer. Noé precisa nascer. Abraão precisa nascer. Isaque precisa nascer. Jacó precisa nascer. Moisés precisa nascer. Você precisa nascer. E mesmo Eva tendo pecado, Deus contou com ela para isso. Como eu disse, Deus não tirou dela a capacidade de gerar a vida, mas não lhe poupou a dor. Mas mesmo em meio à dor, o projeto de Deus não vai parar. Deus não tem plano B, porque conhece o fim desde o começo. E apesar da mulher ter falhado ao longo da história, e a consequência do pecado ter nos mergulhado em tanta dor, Deus, por meio de uma mulher, trouxe vida ao seu filho. E por meio de Jesus Cristo, seu filho, trouxe vida a todos nós. Então eu quero terminar a palavra de hoje dizendo para você que não é o fim ainda. Que ainda dá tempo de você converter essa situação. Que ainda dá tempo de mudar as atitudes, mudar as decisões. Que ainda dá tempo de transformar esse caos. Deus não vai poupar a tua colheita, mas você pode mudar aquilo que você vai colher daqui para frente, tomando uma decisão: fazer diferente. De todas essas lições de Eva, se eu pudesse me apegar a uma delas, eu me pegaria a essa: ouça a voz de Deus
e silencia a voz da serpente. No final das contas, ouvir a voz de Deus é o que poderá nos transformar.